Nem toda experiência espiritual vem de Deus, e talvez essa seja uma das verdades mais desconfortáveis que quase ninguém tem coragem de dizer hoje, porque enquanto algumas pessoas transformam dons espirituais em espetáculo, outras vivem experiências reais com o Espírito Santo em silêncio absoluto, sem entender completamente o que está acontecendo dentro delas. O problema é que no meio de tanta confusão, muita gente sincera começou a se perguntar se ainda é possível reconhecer um mover verdadeiro de Deus sem cair em exageros emocionais ou manipulações espirituais. E essa dúvida cresce ainda mais quando certos sinais começam a aparecer dentro da própria vida. Talvez você nunca tenha falado isso para ninguém, mas existem momentos em que sua oração parece diferente, não mais automática, não mais distante. Existe intensidade, existe peso espiritual. Em alguns dias, parece que algo dentro da sua alma tenta se aproximar de Deus de uma maneira que sua mente não consegue explicar totalmente. E então surge aquela pergunta silenciosa que mexe com o coração de muita gente. Será que Deus está tentando despertar algo espiritual dentro de mim? O mais curioso é que muitas pessoas que receberam dons espirituais na Bíblia não entenderam imediatamente o que Deus estava fazendo. Primeiro veio o desconforto, depois a percepção espiritual. Só mais tarde veio o entendimento, porque Deus raramente revela tudo de uma vez. Ele conduz pessoas por processos internos antes de mostrar claramente aquilo que está formando nelas. E isso nos leva ao primeiro sinal de que você pode estar sendo preparado espiritualmente para o dom de línguas. Você começa a sentir um incômodo crescente com uma fé superficial. Coisas que antes pareciam suficientes já não alimentam mais sua alma. Mensagens vazias cansam rapidamente. Orações repetidas sem profundidade começam a produzir inquietação dentro de você. Existe uma necessidade silenciosa de viver algo verdadeiro com Deus, não apenas frequentar ambientes religiosos. E quanto mais isso cresce, mais você percebe que sua alma está procurando profundidade espiritual real. Jeremias 29:13 diz: "Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração." E existe algo poderoso nesse versículo, porque Deus nunca responde superficialidade com profundidade espiritual. O Espírito Santo começa a mover pessoas que sinceramente desejam mais da presença de Deus. E essa busca geralmente nasce primeiro dentro do coração, antes de qualquer manifestação externa. Talvez você tenha percebido isso sem entender direito. Há momentos em que, durante uma oração simples, algo muda dentro de você. O ambiente parece diferente. O coração acelera. Existe uma sensação forte de presença espiritual. E mesmo tentando continuar normalmente, você sente que não consegue mais se satisfazer apenas com uma fé automática. O problema é que muita gente ignora esse processo porque espera sinais instantâneos ou manifestações espetaculares. Mas Deus frequentemente trabalha primeiro em silêncio. Ele aprofunda a alma antes de revelar o propósito. E enquanto as pessoas procuram aparência espiritual, o Espírito Santo continua transformando corações longe dos holofotes. Existe outro detalhe importante que quase ninguém percebe. Quando Deus começa a despertar alguém espiritualmente, também começa a aumentar o discernimento dessa pessoa. Certas situações passam a incomodar sem explicação lógica. Ambientes espiritualmente pesados começam a gerar desconforto imediato. Conversas que antes pareciam normais começam a produzir vazio interior. E isso acontece porque o Espírito Santo começa a sensibilizar áreas da alma que antes estavam adormecidas. Talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo agora. Você tenta continuar sua rotina normalmente, mas alguma coisa mudou dentro de você. Há uma percepção espiritual diferente, uma sensibilidade maior durante orações e momentos de adoração. E em alguns dias, parece até existir uma batalha silenciosa acontecendo dentro da mente, porque uma parte sua tenta racionalizar tudo, enquanto outra parte sente claramente que Deus está aproximando você de algo mais profundo. E essa batalha interna costuma ser um dos momentos mais difíceis do processo espiritual. Porque quanto mais Deus se aproxima, mais certas áreas escondidas do coração vêm à tona. Medos antigos, pecados ignorados, feridas emocionais, orgulho, distrações. O Espírito Santo não toca apenas emoções. Ele confronta estruturas internas. Ele quebra a superficialidade. Ele revela o que estava escondido na alma. E muitas pessoas recuam exatamente nessa fase, porque percebem que intimidade verdadeira com Deus nunca vem sem transformação.
Só que existe algo que diferencia um mover genuíno do espírito de simples emoção religiosa: transformação interior contínua. Quem está sendo realmente tocado por Deus começa lentamente a mudar por dentro, não por obrigação humana, mas porque a presença de Deus começa a produzir desconforto com aquilo que antes parecia normal. Certos hábitos perdem força, certas atitudes já não trazem paz. Existe uma consciência espiritual maior acompanhando pensamentos, palavras e escolhas. E isso assusta, porque perceber Deus tão perto também significa perceber a própria condição espiritual com mais clareza. É por isso que algumas pessoas começam a sentir vontade de buscar mais a presença de Deus, e ao mesmo tempo sentem medo do quanto sua vida poderá mudar se realmente se entregarem completamente. O que muita gente não entende é que dons espirituais nunca foram criados para alimentar ego humano. O dom de línguas, por exemplo, não é símbolo de superioridade espiritual. Não transforma ninguém em mais importante diante de Deus. Pelo contrário, quanto mais verdadeiro é o mover do Espírito Santo, maior tende a ser a humildade produzida dentro da pessoa, porque a presença real de Deus não exalta o homem, ela quebranta. Talvez por isso existam pessoas que sentem algo espiritual crescendo dentro delas, mas permanecem em silêncio. Elas têm medo de serem julgadas, medo de parecer emocionais demais, medo de não entender completamente aquilo que estão vivendo. Então guardam tudo no coração enquanto a inquietação espiritual continua aumentando. Mas existe uma razão pela qual algumas pessoas não conseguem mais permanecer confortáveis em uma fé rasa. Quando o Espírito Santo começa a despertar alguém para mais profundidade, a alma passa a perceber que foi criada para algo além da rotina espiritual automática. E talvez o mais impressionante seja isso. Muitos sinais começam silenciosamente, sem anúncio, sem espetáculo, sem ninguém perceber. Apenas Deus trabalhando no interior de alguém que ainda nem entende completamente o que o céu começou a fazer dentro dele. Deus está despertando o que estava escondido. Se essa frase tocou seu coração, escreva ela nos comentários. Deus está despertando o que estava escondido. E quando esse despertar começa, ele não fica preso apenas ao desejo de buscar mais a Deus. Aos poucos, ele alcança a oração, muda a forma como a alma se expressa e leva a pessoa a perceber que existem momentos em que palavras comuns já não conseguem carregar aquilo que o Espírito está fazendo por dentro. Existe um momento na caminhada espiritual em que a pessoa começa a perceber que certas experiências com Deus não conseguem mais ser explicadas apenas pela razão. E isso pode ser assustador para quem sempre tentou controlar tudo emocionalmente, porque quando o Espírito Santo começa a agir em áreas profundas da alma, muitas vezes o primeiro impacto não é entendimento, é intensidade, é inquietação. É a sensação de que existe algo acontecendo dentro de você que vai além do natural. Talvez seja exatamente isso que tenha começado a acontecer nas suas orações. Você tenta orar normalmente, mas em alguns momentos parece existir uma pressão espiritual diferente dentro do peito. As palavras comuns já não parecem suficientes para expressar o que sua alma sente. Há dias em que a presença de Deus se torna tão forte que lágrimas surgem sem explicação. Em outros momentos, você sente vontade de continuar orando, mesmo depois de já ter dito tudo o que tinha para falar. Como se existisse algo mais profundo tentando nascer dentro do espírito. E esse pode ser o segundo sinal. Você começa a viver uma intensidade espiritual incomum durante momentos de oração e adoração. Não é simples emoção passageira. Existe profundidade, existe peso espiritual. E quanto mais você busca sinceramente a presença de Deus, mais percebe que algo está mudando dentro de você. Algumas pessoas descrevem isso como uma sensação de fogo interior. Outras sentem paz intensa. Algumas experimentam um quebrantamento tão profundo que não conseguem conter as lágrimas. E embora cada experiência seja diferente, existe algo em comum: a percepção clara de que Deus está se aproximando. Em Romanos 8:26, a Bíblia diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse versículo revela algo poderoso. Existem momentos em que o Espírito Santo começa a agir além da capacidade humana de organizar palavras. A alma sente primeiro, o entendimento vem depois. E talvez seja justamente isso que esteja confundindo você agora. Porque parte da sua mente tenta racionalizar tudo, tenta encontrar explicações lógicas, mas outra parte percebe claramente que certas experiências espirituais
Não se parecem com nada que você já viveu antes. O ambiente muda durante a oração. O coração reage de forma diferente. Há uma sensibilidade espiritual crescendo lentamente dentro de você. O problema é que muita gente foi ensinada a ter medo de qualquer experiência espiritual intensa. Então, quando começam a sentir algo profundo durante a oração, imediatamente se bloqueiam. Tentam ignorar, tentam controlar, tentam voltar para uma fé superficial, porque ela parece mais segura. Só que o Espírito Santo não chamou pessoas para viverem apenas uma religião sem profundidade. Ele chama para relacionamento, intimidade e transformação verdadeira. E é exatamente aqui que surge o terceiro sinal. Você começa a perceber uma sensibilidade espiritual maior do que antes. Certos ambientes começam a produzir desconforto imediato. Conversas vazias drenam sua paz rapidamente. Algumas músicas, lugares ou atitudes passam a incomodar seu espírito de uma maneira que antes não acontecia. E, ao mesmo tempo, momentos sinceros de adoração produzem uma conexão espiritual muito mais intensa. Isso não significa que você se tornou melhor do que os outros. E entender isso é essencial. Porque quando Deus começa a despertar dons espirituais em alguém, uma das primeiras armadilhas que o inimigo tenta plantar é o orgulho espiritual, a sensação de superioridade, o pensamento de que a pessoa se tornou mais especial diante de Deus. Mas o verdadeiro mover do Espírito Santo produz exatamente o contrário, humildade. Quanto mais genuína é a presença de Deus, mais a pessoa reconhece sua dependência dele. Talvez por isso algumas pessoas passem por conflitos internos tão fortes nessa fase, porque ao mesmo tempo em que sentem Deus se aproximando, também começam a enxergar áreas da própria vida que precisam mudar. O Espírito Santo começa a revelar hábitos errados, distrações espirituais, feridas emocionais e pecados escondidos que antes eram ignorados, e isso gera batalha interior. Há pessoas que querem viver dons espirituais sem permitir transformação de caráter, querem a experiência sem a entrega, querem o sobrenatural sem abrir mão do controle da própria vida. Só que intimidade verdadeira com Deus sempre exige rendição, e talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo dentro de você agora. Uma luta silenciosa entre continuar vivendo da mesma forma ou permitir que Deus aprofunde sua vida espiritual de verdade. O mais impressionante é que muitos sinais começam antes mesmo da pessoa entender completamente o chamado espiritual que está recebendo. Primeiro vem a sensibilidade, depois a intensidade na oração, depois o desejo crescente pela presença de Deus. E enquanto tudo isso acontece, o Espírito Santo vai moldando o coração em silêncio. Porque Deus raramente entrega profundidade espiritual para alguém sem antes preparar essa pessoa por dentro. Existe uma diferença muito grande entre alguém que apenas frequenta ambientes espirituais e alguém que começou a ser profundamente tocado pela presença de Deus. A primeira pessoa consegue sair de um culto e continuar vivendo exatamente da mesma forma. A segunda não. Porque quando o Espírito Santo começa realmente a mover áreas profundas da alma, certas coisas deixam de fazer sentido como antes. E isso acontece de maneira silenciosa, gradual e extremamente intensa. Talvez você tenha percebido isso recentemente sem conseguir explicar para ninguém. Há momentos em que você sente necessidade de ficar sozinho apenas para orar, não por obrigação religiosa, mas porque existe uma vontade sincera de permanecer na presença de Deus. Em alguns dias, parece que sua alma sente falta de algo que o mundo inteiro não consegue oferecer. E quanto mais você tenta ignorar isso, mais forte essa necessidade espiritual se torna. Esse é o quarto sinal. Você começa a desenvolver uma busca espontânea e contínua pela presença de Deus. Não é mais uma fé baseada apenas em rotina. Existe desejo de intimidade, desejo de profundidade, desejo de permanecer mais tempo em oração mesmo quando ninguém está vendo. E isso revela algo importante. O Espírito Santo frequentemente aproxima pessoas da presença de Deus antes de revelar completamente os dons que pretende desenvolver nelas. Salmos 42:1 diz: Assim como o cervo anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E talvez esse versículo descreva exatamente o que vem acontecendo dentro de você, porque existem momentos em que a alma começa a sentir sede espiritual de forma tão intensa que nada superficial consegue preencher completamente. O problema é que muitas pessoas tentam substituir essa sede com distrações. Algumas mergulham em entretenimento excessivo, outras tentam preencher o vazio com relacionamentos, rotina ou excesso de ocupação.
Mas quando Deus começa a despertar alguém espiritualmente, nenhuma dessas coisas consegue trazer paz duradoura. Existe sempre uma inquietação voltando, uma sensação silenciosa de que algo maior está chamando o coração para mais perto da presença de Deus. E isso costuma assustar, porque a intimidade verdadeira com Deus nunca transforma apenas momentos espirituais. Ela começa a mexer na estrutura inteira da vida. Certos hábitos perdem o brilho. Algumas amizades deixam de gerar paz. Conversas que antes pareciam normais passam a produzir desconforto interior. E aos poucos a pessoa percebe que não consegue mais se encaixar completamente em ambientes onde antes se sentia confortável. Só que existe algo muito importante que quase ninguém fala sobre dons espirituais. Antes de Deus usar alguém profundamente, ele geralmente quebra áreas de orgulho, independência e autossuficiência dentro dessa pessoa. E talvez seja exatamente por isso que você tenha enfrentado tantas batalhas internas ultimamente. Porque o Espírito Santo não apenas aproxima pessoas de dons, ele aproxima pessoas da verdade sobre si mesmas. E quando isso acontece, máscaras começam a cair, feridas escondidas aparecem, pecados ignorados incomodam mais. A alma passa a perceber o quanto precisa de Deus de maneira real. Muita gente desiste exatamente nessa fase. Alguns preferem voltar para uma fé superficial, porque ela exige menos entrega. Outros sentem medo da profundidade espiritual crescendo dentro deles. Há também aqueles que percebem claramente o toque de Deus, mas continuam resistindo, porque sabem que, se entregarem totalmente, certas áreas da vida precisarão mudar para sempre. Só que o Espírito Santo não desperta alguém por acaso, e isso nos leva ao quinto sinal. Você começa a sentir um temor espiritual verdadeiro dentro do coração. Não medo de Deus no sentido de pavor, mas reverência profunda, uma consciência maior da presença dele, uma percepção de que sua vida espiritual não pode mais continuar sendo tratada de maneira superficial. Existe um desejo sincero de agradar a Deus. Pecados começam a gerar peso imediato. Atitudes erradas produzem desconforto interior rapidamente. E quanto mais você se aproxima da presença do Senhor, mais percebe que certas coisas já não combinam com aquilo que Deus está formando dentro da sua alma. Esse temor espiritual é uma das marcas mais fortes de um mover genuíno do Espírito Santo. Porque quando Deus realmente toca alguém, o resultado não é apenas emoção intensa. O resultado é transformação interior contínua. Talvez você ainda tenha dúvidas. Talvez ainda existam perguntas dentro da sua mente sobre tudo o que vem sentindo. Mas existe algo que não pode ser ignorado. Quando o Espírito Santo começa a despertar alguém espiritualmente, a alma nunca mais consegue encontrar satisfação completa em uma fé vazia. E talvez seja exatamente por isso que você sente essa inquietação crescendo cada vez mais. Porque algumas pessoas passam a vida inteira ouvindo sobre Deus sem nunca experimentar profundidade verdadeira. Mas outras começam a perceber que existe algo acontecendo dentro delas que vai além de religião, costume ou emoção passageira. É como se o céu começasse lentamente a puxar o coração para mais perto. E quando isso acontece, ignorar o chamado espiritual se torna cada vez mais difícil. O mais impressionante sobre os chamados espirituais de Deus é que eles quase nunca começam de maneira barulhenta. Antes de qualquer manifestação visível, antes de qualquer entendimento completo, o Espírito Santo normalmente inicia um trabalho silencioso dentro do coração. E talvez seja exatamente isso que esteja deixando você inquieto ultimamente. Porque no fundo, você percebe que algo mudou dentro da sua alma. Sua forma de orar mudou. Sua sensibilidade espiritual mudou. Até sua maneira de enxergar certas coisas já não é mais a mesma. E quanto mais você tenta ignorar isso, mais difícil fica voltar para a superficialidade de antes. Talvez o maior erro de muitas pessoas seja pensar que dons espirituais existem apenas para momentos emocionantes dentro da igreja. Mas os dons do Espírito Santo têm relação direta com intimidade, transformação e propósito espiritual. Deus não toca alguém profundamente apenas para produzir uma experiência passageira. Quando Ele começa a despertar uma pessoa espiritualmente, existe um objetivo maior sendo construído. O problema é que muita gente tenta entender tudo apenas pela lógica humana. Querem explicações completas antes de se renderem ao processo espiritual. Só que algumas coisas de Deus primeiro são discernidas pelo Espírito, depois compreendidas pela mente. E é exatamente por isso que tantas pessoas vivem conflitos internos quando começam a perceber certos sinais espirituais dentro de si. Uma parte da mente diz que talvez seja exagero, outra parte sente claramente que Deus está chamando para mais perto.
E essa batalha interior pode durar muito tempo, porque quanto mais o Espírito Santo aproxima alguém da presença de Deus, mais difícil se torna permanecer confortável em uma vida espiritualmente rasa. Certos ambientes começam a cansar, certas atitudes já não produzem paz. Existe uma sensação constante de que a alma foi criada para algo mais profundo. E ainda que a pessoa tente se distrair ou ocupar a mente com outras coisas, a inquietação continua voltando. Em 1 Coríntios 14:2, a Bíblia diz: "Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios." Esse versículo revela algo poderoso sobre o dom de línguas. Ele não nasce para impressionar pessoas. Ele aponta para a profundidade espiritual e comunicação com Deus, além das limitações humanas. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais tantas pessoas não conseguem entender imediatamente o que estão vivendo espiritualmente, porque o Espírito Santo frequentemente trabalha em regiões profundas da alma antes que tudo faça sentido racionalmente. Só que existe algo importante que você precisa lembrar. Sentir sinais espirituais não significa automaticamente maturidade completa. E esse é um ponto extremamente sério, porque alguns começam a perceber experiências espirituais e imediatamente caem no orgulho, na vaidade espiritual ou na necessidade de provar algo para os outros. Mas os verdadeiros dons do Espírito nunca aproximam alguém da arrogância. Eles aproximam da dependência de Deus. Quanto mais genuína é a presença do Espírito Santo, mais humilde o coração se torna. Talvez seja por isso que algumas das pessoas mais usadas por Deus na Bíblia também foram as que mais reconheceram suas próprias limitações. Moisés se achava incapaz. Jeremias acreditava ser jovem demais. Gideão se via pequeno e fraco. E ainda assim, Deus os chamou, porque o céu não trabalha baseado apenas em capacidade humana, mas em corações dispostos a se render. E talvez essa seja a parte mais importante de tudo o que você ouviu até aqui. O verdadeiro sinal não é apenas sentir algo diferente durante a oração. O verdadeiro sinal é perceber que sua alma já não consegue mais permanecer satisfeita longe da presença de Deus. Existe uma sede crescente, uma necessidade de intimidade espiritual. Uma percepção de que certas experiências com Deus não podem mais ser tratadas como algo superficial. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. Talvez ainda existam dúvidas dentro da sua mente. Mas uma coisa é difícil ignorar. Pessoas espiritualmente adormecidas normalmente não vivem esse nível de inquietação interior. Quando o Espírito Santo começa a despertar alguém, a alma passa a reagir de forma diferente à presença de Deus. E isso muda tudo. Porque agora já não se trata apenas de curiosidade sobre dons espirituais. Trata-se da possibilidade de Deus estar chamando você para um relacionamento mais profundo com Ele. Um relacionamento onde oração deixa de ser obrigação e se torna encontro. Onde a presença de Deus deixa de ser teoria e passa a ser realidade viva dentro do coração. E talvez, no fundo, o que mais assusta não seja a possibilidade de possuir um dom espiritual. Talvez, o que mais assusta seja perceber que Deus esteve chamando você para mais perto durante muito tempo, e agora, sua alma finalmente começou a ouvir.